Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom feriado a todos. No vídeo de hoje eu quero bater um papo aqui com vocês, falar um pouquinho sobre. Tem o jogo do Palmeiras amanhã, né? No Allianz, Palmeiras e Santos. E algumas polêmicas que a gente já esperava, né? A questão do Neymar não jogar no gramado sintético. Enfim, sempre quando tem jogo do Palmeiras, quando é algum clássico, né? Que vai jogar no Allianz, existem essas questões, essas polêmicas que, falando a verdade pra vocês aqui, enche o saco. Enfim, vou trazer pra vocês aqui, certo? Mas antes, eu quero agradecer vocês aí, todos os palmeirenses, corintianos, santistas, são paulinos, flamenguistas, que estão chegando aqui no canal do Fabão Palmeirense e a todas as outras torcidas, todos vocês que estão chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Neste canal aqui eu trago notícias do Palmeiras, falo sobre os bastidores, contratações, mercado da bola, tudo relacionado ao Palmeiras. Mas, claro, a gente abre espaço para as outras informações, para trazer notícias dos outros clubes, né? Algumas notícias mais relevantes, polêmicas, né? Que surjam aí envolvendo Palmeiras, São Paulo, Santos, Palmeiras e Flamengo. E, assim, todos são bem-vindos aqui no canal. Não tenho essa questão de que muitos canais têm, né? O pessoal, eu falo só do Corinthians. Aí o cara os torcedores são inimigos. Eu não sou assim. E se depender disso para eu, sei lá, ter engajamento, ter like, isso daí eu não vou fazer. E espero que vocês entendam, né? E sempre respeito todos. A notícia aqui é uma notícia realidade, notícia séria, com respeito, enfim, certo? E peço aqui a colaboração de sempre, que todos se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe com os outros torcedores, torcedores do Palmeiras, certo? Vamos falar aqui sobre o caso do atacante Paulinho. É, sempre que eu falei aqui em outros vídeos para vocês que já tava enchendo o saco falar sobre Paulinho estreia, Paulinho não estreia, Paulinho vai jogar contra a Jacuipense na Copa do Brasil e não jogou. Não jogou no jogo da Libertadores, mas tem uma previsão, sei, eu não sei nem como que eu posso falar aí, uma avaliação dos médicos em relação ao Paulinho, que se ele fizer um bom treino hoje, né, tô gravando esse vídeo para vocês aqui na sexta-feira, eu não vi a questão, ele já tá treinando. E qual que é agora a questão? Alguma coisa não tá legal, porque senão os médicos que vão avaliar se ele tem condições de jogar ou não. Claro, a questão física, sim, questão médica, claro que são os médicos. Mas eu digo assim, vocês não sabem se ele tá pronto ou não? Você tem que saber. Se ele tem condições. Se ele já tá treinando, é claro, o treino é treino, jogo é jogo, né? Mas o departamento médico tem que saber disso. O atacante pode ser relacionado para o jogo para o clássico, né? Se convencer, olha a palavra, se convencer o departamento médico durante os treinos. Enfim, alguma coisa tá rolando aí que eles não querem falar, né? Em questão Paulinho, porque já passou o tempo da recuperação, já tá treinando. Será que ficou alguma sequela, alguma coisa física, alguma limitação física do Paulinho? A gente não sabe, né? E a gente precisa ter essas informações, só que o Palmeiras não tem, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado da bola também, né? Emiliano Martinez e Lucas Evangelista. Informações sobre uma possível negociação na próxima janela. O clube não descarta a saída do Martinez, né? Mas o Abel Ferreira não vai liberar o Lucas Evangelista porque Lucas Evangelista se tornou aquele espécie de Rony do Abel Ferreira, né? Que pode estar do jeito que for que não vai sair do time. Luigi, esses caras assim, o Abel quando acho que ele coloca assim, puxa, esse cara aqui me lembra o Rony. Vai fazer tudo que eu peço. Aí não vai liberar o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista é um bom jogador, certo? Mas é para compor elenco, né? Para ficar na reserva, não tem condições de ser titular. Mas quando sai alguém ali, por exemplo, ele sempre tá saindo, tá entrando no lugar do ou no Marlon Freitas ou do Andrés Pereira. Enfim, mas se tiver alguma oportunidade do Palmeiras ganhar uma grana em cima desses jogadores,
Vende e contrata outro, ó. Contrata esse aqui, ó, o Danilo. Contrata o Danilo. Se vender os dois, sei lá, ainda junta uma grana e consegue contratar o Danilo. Mas a concorrência é grande, né? O Danilo aí tá sendo especulado aí pelos gigantes europeus, aí, ó, Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham, entre outros. O que torna uma concorrência aí para os times brasileiros aí quase inviável, né? Parece que o Botafogo já era 30 milhões de euros, agora parece que já são 40 milhões de euros que estão pedindo. O Botafogo, enquanto ele conseguir arrancar, né, no Danilo em questão financeira, quando o Botafogo está mal das pernas já há um bom tempo, eles vão tentar, né? E também parece que eles não querem vender para clube brasileiro. Enfim, tem que ver aí o que vai acontecer, né, na próxima janela. E aquilo que eu venho falando aqui para vocês, vai depender da vontade do jogador, certo? Agora vamos falar um pouquinho aqui tem uma notícia aqui da Leila, a questão do Flamengo. Eu não sei o que a Leila também fica toda hora falando do Flamengo, viu? Toda hora fica falando, deixa o Flamengo pra lá e eles deixam a gente pra cá, ô Leila. Para de também toda hora essa picuinha, essas coisas de ficar mandando indiretinha, provocando o presidente lá do Flamengo. Deixa o Flamengo lá viver a vida dele e cuida do Palmeiras, que por sinal tá mal das pernas, né? O time profissional não tá jogando bem. A gente tem que olhar pro nosso próprio umbigo. Deixa o dos outros. A presidente do Palmeiras ironizou a decisão do Flamengo. Aí, ó. Ironizou a decisão do Flamengo. O que você tem a ver com isso? De realizar shows no Maracanã. Que o Maracanã nem é do Flamengo. Tá? Sugerindo que o clube talvez queira virar casa de espetáculos. E recomendando o uso de gramado sintético. O presidente do Flamengo lá fala que o Palmeiras o campo é de plástico, aí a Leila devolve a provocação e fica nessa besteira. E eu, sinceramente, não tô. Assim, nem. É ruim ficar falando dessas besteiras, né? Deixa sair pra torcida, pô. Torcida que brinca. Ah, o seu time tem gramado sintético, é campo de plástico. Ah, você não tem estádio. Ah, você não paga suas dias. Isso aí é resenha da torcida. Agora, os profissionais, clube, presidentes, ainda alto cargo, né? Ficar um provocando o outro é feio, é triste. Seguinte, amanhã tem Palmeiras e Santos no Allianz Parque. E a gente sabe que o Neymar ele não joga no gramado sintético, né? Pelo menos já que ele tomou essa postura, ele cumpre, diferente de outros que vivem me falando besteira, metendo pau no gramado do Palmeiras e no gramado do Palmeiras não, no gramado sintético que tem no Palmeiras, que tem lá no do Botafogo, no Atlético Mineiro, acho que é da Chapecoense, se eu não me engano, e outros. Assim, ele tomou essa postura de não jogar, tá certo, ele não vai jogar, ele não falou que não vai jogar e não vai, e beleza. É uma questão dele, né? O cara não gosta, a gente respeita. Eu, particularmente, também prefiro o gramado natural, né? Já joguei futebol, é muita diferença você jogar na grama natural e jogar no sintético. Claro, aí a torcida tem a resenha, tem a zoeira de provocar o time e outro. É válido, tudo bem. Entre a torcida, tudo bem, é válido. E jogadores também, se quiserem opinar. Mas assim, a questão do Palmeiras é questão da W Torre, né? E que quis melhorar para o Palmeiras a questão da logística, da praticidade, de se ter um jogo hoje, amanhã pode jogar. Enfim, a questão porque o gramado natural ele é muito prejudicado, né? Quando tem esses grandes shows aí no Allianz, muito público e aí pisando e tal. E não suporta, né? Não consegue manter um padrão ali para falar que aquele gramado tá top, tá jóia. E assim, só que outros jogadores têm a mesma opinião e jogam, né? Fala que não vai jogar e tal e acaba jogando. Enfim, agora eu quero me colocar no lugar deles, né? Fazer um contraponto aqui com vocês, torcedores. Por exemplo, se fosse o Corinthians, no que são no gramado sintético, você acha que ia ser diferente? A gente ia estar descendo a lenha, eu ia estar detonando. Porque a torcida é assim. E a pessoa Corinthians com gramado sintético, Palmeiras com grama natural, boa. Porque lá do estádio do Corinthians o gramado lá é um gramado misto, se eu não me engano, mas é mais natural. É um gramado bom, todo mundo elogia. Agora, se fosse no Corinthians, grama sintética, igual é no Palmeiras.
Nossa, os torcedores do Palmeiras, e a diretoria do Palmeiras, a Abel, ia estar descendo a lenha, ia falar mal, porque a hipocrisia reina. Entendeu? Agora, como é nosso caso, a gente defende, claro, o torcedor vai defender. Mas vamos se colocar no lugar dos caras também. A gente ia detonar. Fala a verdade, torcedor. Comente aí. Ia detonar. Fala, nossa, aquele estádio aquele campo do Corinthians é de plástico. Ah, aquele campo do São Paulo é de plástico, do Santos. E entre outros, né? Do Brasil afora aí. Então é isso. Não é proibido, é permitido se ter jogo, jogar no jogo profissional no gramado sintético. Enquanto não se resolve, vai ficar como tá. Os que não jogam, Neymar, que no caso não joga, parece que o Gabigol falou também, jamais já tá mudando de opinião, diz que se depender dele ele joga. Enfim. Mas a gente não pode ser hipócrita aqui de falar eu me incomodo assim porque ver profissionais, né, o pessoal falando com cunho, né, de maldade mesmo, né? E aí a gente fica, o torcedor fica chateado mesmo, mas a gente, se fosse ao contrário, a gente ia ficar também fazendo a resenha, a zoeira, criticando. E o futebol é assim, galera. Futebol, desde quando eu me conheço por gente, que eu acompanho futebol, sempre tem uma questão disso, né? Tem a zoeira do pessoal que fala que o Palmeiras não tem mundial, e a gente desculpa, entra na resenha. Tem a questão do Corinthians que não paga as marmitas, São Paulo que teve que ser ajudado lá nos anos 30, que fizeram uma vaquinha pro São Paulo não falir, o Santos, que é viúva do Pelé, essas coisas, essas zoeiras. Certo? Mas aqui todos são bem-vindos, a resenha é válida, com respeito, com educação, né? Sem ofender ninguém, só na zoeira mesmo. Eu tenho muitos inscritos aqui que não são só palmeirenses, eles me mandam mensagem zoando. Eu sempre respondo a todos. E é isso. Certo? Feriado, estou acompanhando aqui os andamentos aí, as possíveis contratações, mercado da bola do Palmeiras e dos outros clubes. E amanhã tem Verdão, né? E Santos. Parece que já foram vendidos mais de 40 mil ingressos aí. E é isso. Fico por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like. Muito obrigado aí. E me sigam nas redes sociais. Se inscreva e acompanhe o nosso trabalho também lá no Central Palestra com o Gabriel. Certo? Se inscreva lá, acompanhe os vídeos. E lá ele também traz notícias do Verdão e todo o movimento do futebol, aí as notícias do futebol, tá bom? Fico por aqui e avante palestra. É nóis!